Olá, minhas crianças! Olá, meus alunos e alunas! Tudo bom? Nós estamos aqui mais uma vez para a revisão dos conteúdos para as nossas atividades avaliativas. Hoje é a nossa aula de número 2 de matemática, tá bom? Nós iremos falar sobre alguns assuntos, relembrar alguns assuntos, porém eu acredito que vocês estão afiados nesses assuntos. Nós iremos falar sobre multiplicação. Porém, a tia Andréia tem certeza que vocês estão feras em multiplicação, porque nós viemos aprendendo multiplicação, fizemos aula ao vivo de multiplicação há algum tempo. E aí eu acredito que vocês já estão ótimos em multiplicação, tá? Vamos falar sobre a multiplicação. A multiplicação é a operação em que juntamos ou adicionamos uma mesma quantidade várias vezes. Lembra? Tia Andréia começou mostrando vocês as estrelinhas e aí eu juntei as estrelinhas dependendo da quantidade que eu fui pedindo, falando, e fui juntando várias estrelinhas, adicionando mais. Depois, a tia Andréia começou com os bloquinhos de papel, mostrando para vocês na prática como era multiplicar. E hoje a tia Andréia vai fazer a mesma coisa, porque eu acredito que esse método tá dando certo. Aí vamos falar aqui sobre os termos da multiplicação. Vocês sabem que os termos da multiplicação a primeira linha vai ser o multiplicador. Por quem nós estamos multiplicando? A primeira linha, vai ser o nosso multiplicando. Por quem nós estamos multiplicando? Vai ser o nosso multiplicador. E o valor que vai aparecer é o nosso produto. Então, a quantidade na qual eu quero saber qual é a multiplicação é o multiplicando. Por quem eu quero multiplicar é o nosso multiplicador e o valor que eu vou achar é o nosso produto, tá bom? E agora vamos aqui a alguns exercícios, porque é através dos exercícios que nós temos certeza se estamos conseguindo ou não. Porém, eu tenho certeza que vocês estão conseguindo, tá? Aí vamos aqui. Eu quero saber, a primeira atividade está assim. Resolva as operações da multiplicação. Aí eu coloquei já armadinho para vocês e eu quero que vocês só resolvam a operação. Tá assim. 54, que é o nosso multiplicando, que é o valor na qual eu quero saber na qual eu quero multiplicar, tá bom? 54 vezes 2. O vezes 2, o 2 é o meu multiplicador. Quantas vezes eu quero multiplicar o 54? Eu quero multiplicar o 54 quantas vezes? 2. Olha aqui. 54 duas vezes. 54 uma vez, 54 duas vezes. 54 vezes 2. 54 duas vezes. Quanto que é 54 vezes 2? 108. Vamos para o próximo? Aí o próximo tá 423 vezes 3. Então, eu tenho 423 vezes 3. Vezes 3. Então, eu tenho 423 quantas vezes? Uma vez, duas vezes, 3 vezes. É a mesma coisa que se eu colocar assim, ó, vezes 3. Vai ser a mesma coisa que eu colocar o 53, tá vendo, ó? 3 vezes. E qual é o valor? 1.000, ó, o pontinho aqui, ó, milhar, 1.269.
Eu acredito que vocês vão achar esse mesmo valor, tá bom? E agora aqui, vamos para o nossa multiplicação por 4. Agora tá assim, ó. 212 vezes 4. Meu multiplicando e meu multiplicador. Quantas vezes eu vou ter que repetir o 212? 4 vezes, ó. 212 uma vez, 212 duas vezes, 212 três vezes, 212 quatro vezes. 1, 2, 3, 4. 4 vezes. 212 vezes 4. A tia Andréia vai colocar aqui no papel essa pra fazer com vocês, tá bom? Que aí, vamos lá. A tia Andréia não vai fazer tudo, porque senão fica um vídeo muito extenso. Mas aí, vamos lá. 212 vezes 4. E aí, quantas vezes eu tenho que multiplicar o 2? 4 vezes o 2. 4 vezes o 2 é quanto? 8. 4 vezes o 1 é 4. E 4 vezes o 2 é 8. Viram? 848 é o nosso produto. Multiplicando, multiplicador e o meu produto. Certo? Agora, vamos aqui para o 5. Que tá assim, ó. 101 vezes 5. 501 vezes 5. 501 uma vez. 501 duas vezes. 501 três vezes. 501 4 vezes, 501 5 vezes. Eu coloquei 5, ó. 1, 2, 501 uma vez, 501 duas vezes, 501 três vezes, 501 4 vezes, 501 5 vezes. Que dá... Desculpa, 101. Olha, a tia André tá doida. 101 uma vez, 101 duas vezes, 101 três vezes, 101 quatro vezes, 101 cinco vezes. Quanto que é? 501 5 vezes é 101 5 vezes é 505. 101 5 vezes é 505, tá bom? Aí agora vamos para o próximo, que é o vezes 6. Vamos fazer o vezes 6, que é 21 vezes 6. 21 vezes 6. Vamos ver quanto que é. 21, aí eu vou ter que colocar, ó, 21 uma vez, 21 duas vezes, 21 três vezes, 21 quatro vezes, 21 cinco vezes, 21
6 vezes. Eu coloquei o 21 6 vezes. Vamos ver quanto que é 21 6 vezes? A André vai fazer aqui para vocês também, tá bom? Vamos lá. 21 vezes 6. Vamos lá. Quanto que é o 6 vezes 1? 6. E quanto que é o 6 vezes 2? 12. 126. Viu? Crianças, isso é bem tranquilo para vocês, né? Porque eu acredito que vocês já compreenderam como se multiplica. Aí agora aqui, no exercício de número 2, tá assim, ó. Resolva as operações multiplicando e pintando cada balão com o resultado correspondente. Aí tá assim, siga a legenda. Tá 8 vermelho, 12 azul, 6 amarelo, 10 verde, 4 rosa e 9 laranja. Aí tá assim. 2 vezes o 2. 2 vezes o 2, quanto que é? 2. Cadê? 2 vezes o 2, quanto que é? 4. Aí tá. 2 vezes o 3, quanto que é? 6. 4 vezes o 3. 4 vezes o 3 é 12. Quanto que é 4 vezes o 2? 8. 2 vezes o 5? 10. E 9 vezes o 1? 9. E quanto que é 3 vezes o 3? 9. E quanto que é 1 vez o 10? 10. Quanto que é 6 vezes o 1? 6 vezes o 1 é 6. E quanto que é 2 vezes o 6? 2 vezes... Cadê? 2 vezes o 6 é 12. Quanto que é 4 vezes o 1? 4 vezes o 1 é 4. E quanto que é 1 vez o 8? Aqui no de 8. 8, tá? O número 1 vai ser sempre por ele mesmo e o 0 vai ser sempre nulo. Lembram disso? Aí agora vamos aqui para nosso exercício de número 3. Que aí a tia André está falando sobre o dobro e o triplo e o quádruplo. Dobro nada mais é que a gente multiplicar por 2. Triplo nada mais é do que eu multiplicar por 3. E quádruplo nada mais é do que eu multiplicar por 4. Aí tá assim, ó. Complete a tabela. Aí tem na tabela dobro, triplo e quádruplo. E aí, tá. O dobro de tá, eu quero saber quanto que é o dobro de 0, comecei por 0. Quanto que é o dobro de 0? Vai ser sempre 0. E aí eu quero saber quanto que é o dobro de 1. O dobro de 1 é 2, porque nada mais é que 2 vezes o 1, que é 2. Quanto que é o dobro, que é a multiplicação por 2, de 5? 10. Quanto que é o dobro, que é a multiplicação por 2, de 12? 24. Quanto que é o dobro de 20? Que nada mais é que a multiplicação por 2 de 20.
por 2 de 20? 40. Quanto que é o dobro de 30? 60. Quanto que é o dobro de 45? 90. Quanto que é o dobro de 50? 100. É a mesma coisa que eu colocar 50 mais 50. 50 duas vezes, que dá 100. Quanto que é o dobro de 51? 102. É a mesma coisa que eu colocar 51 uma vez, 51 duas vezes, que dá 102. E agora vamos para o triplo. Aí a tia Andréia colocou aqui, ó. Qual é o triplo de 0? É a mesma coisa que 0, mais 0, mais 0. É a mesma coisa que eu colocar o 0 3 vezes. Eu acrescentei alguma quantidade? Não, 0. 0 é nulo, é a mesma coisa que nada. Então, 0. Quanto que é o triplo de 1? É a mesma coisa que eu pegar uma vez, duas vezes, três vezes. É a mesma coisa que eu fazer isso. E aí, 3. O triplo nada mais é que a tabuada de 3 vezes 3, tá bom? Então, quanto que é o triplo de 5? 15. É a mesma coisa que eu colocar 5 3 vezes. Quanto que é o triplo de 12? 36. Quanto que é o triplo de 20? 60. 60, que é a mesma coisa que eu colocar 20 mais 20, que é 40, mais 20, que é 60. Quanto que é o triplo de 30? 90, é a mesma coisa que eu colocar 30 mais 30 mais 30, que dá 90. Quanto que é o triplo de 45? É a mesma coisa que eu colocar 45, 45, 45, que dá 135. Qual é o triplo de 50? É 150, é a mesma coisa que eu colocar 50 mais 50 mais 50, 3 vezes, que dá 150. E qual é o triplo de 51? É a mesma coisa que eu colocar 51 uma vez, 51 duas vezes, 51 três vezes, que dá 153. Agora vamos para o quádruplo. Aqui, a tia André também colocou o zerinho, ó. 1, 2, 3, 4, que dá 0. 4 vezes o triplo de 0 é 0. E o quádruplo de 0 é 0. E o quádruplo de 1? 4, porque vai ser o 1 4 vezes, que só pode ser 4, vai ser sempre ele mesmo, por quanto eu multiplicar. O quádruplo de 5, 20. O quádruplo de 12, 48. O quádruplo de 20, 80. É a mesma coisa que eu colocar 20, 20, 20, 20. 24 vezes, que dá 80. O quádruplo de 30 é a mesma coisa que eu colocar 30 uma vez, 30 duas vezes, 30 três vezes, 30 quatro vezes, que dá 120. Quanto que é o quádruplo de 45? É a mesma coisa que eu colocar 45 uma vez, 45 duas vezes, 45 três vezes, 45 quatro vezes, que dá 180. E quanto que é o quádruplo de 50? 200. E o quádruplo de 51? 204. Aí, no exercício, no nosso último exercício, tá assim, ó. Nas Olimpíadas de Matemática da escola, Carlos foi sorteado com a cartela a seguir. Ele resolveu tudo em 10 minutos. Muito rápido o Carlos, né? Ele resolveu tudo em 10 minutos somente. E recebeu os cumprimentos da professora. Resolva você também e veja se chega ao mesmo resultado de Carlos. Aí tá assim, ó. Número inicial, ó. Prestem bastante atenção nesse exercício, porque a tia Andréia colocou um muito parecido na nossa atividade avaliativa, tá bom? Então, prestem bastante atenção, é uma dica. Número inicial é 220.
220 é o nosso número inicial. É o número que está na tabela, é o número inicial. Aí tá pedindo assim, ó, some 220 mais 120. Vamos somar? Deixa eu dobrar aqui a folha. Vamos somar? Aqui, ó, 220 mais 120. Nosso sinal de mais, porque tá pedindo para eu somar. 0 com mais 0 é 0. 2 com mais 2, 4. E 1 com mais 2, 3. Quanto que ficou? 340. Aí depois tá assim, ó. Subtraia 220, que é o nosso número inicial, menos 150. Então, vamos lá? 220 menos 150. Eu tenho 0, tirei 0, continuo com 0. Eu tenho 2, tirei 5, posso? Não, pego um emprestado. E aqui vai ficar valendo de 12. Mas aqui, ó, aqui vai ficar valendo só de 1, tá bom? Agora eu tenho 12, posso tirar 5? Posso. É só eu ver quanto que falta para eu chegar até 12. Eu tenho 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Quanto que falta? 7. Lembra que a tia André sempre explicou assim para vocês? E aí, aqui, eu tenho 1. Tirei 1, fiquei com 0. Como 0 é nulo, quanto que eu fiquei? 70. Aí, agora, tá pedindo assim, ó. Multiplique 202 por 2, que é o nosso dobro, né? E a nossa multiplicação por 2. 220 vezes 2. Vezes 2. 2 vezes o 0 vai ser sempre 0. Porque o 0 é nulo. O 0 é nulo. 2 vezes o 2, quanto que é? É a mesma coisa que 2 mais 2 vezes o 2, que é 4. 2 vezes o 2, 4 de novo. Então, quanto que é 220 multiplicado por 2? 420. Aí, agora, 220 multiplicado por 3. Vamos lá? 220 vezes 3, que é o meu triplo também. O vezes 3, triplo, é a mesma coisa, tá bom? Então, vamos lá. 3 vezes o 0 vai ser 0, porque o 0 é nulo. 3 vezes o 2, 3 vezes o 2, que é 6. 3 vezes o 2 é 6 também. Então, quanto que eu tenho? 660. E agora, vamos multiplicar o 220, quer que multiplique agora por 4. Vamos lá? Vamos multiplicar por 4 também. Vamos aqui. 220 vezes 4. 4. Vamos aqui. 4. 4 vezes o 0 é 0.
4 vezes o 2 é 8. E 4 vezes o 2, 8 de novo. Então, quanto que eu fiquei? 880. E agora por 5. 220 vezes 5. É o meu quíntuplo. Vamos lá? 5 vezes o 0, 0. 5 vezes o 2, 10. O que eu faço? Coloco o 0 aqui e subo 1 para cá, ó. Por quê? O 10 não pode ficar aqui na casa da... Aqui, ó. Nessa casa da dezena, tá bom? Tem que só ficar um número. Então, subiu. Vamos para o 2 vezes o 5 vezes o 2 dá 10. Com o que foi? 11. 1.100. Agora vamos para o 6. Para multiplicação por 6. Vamos multiplicar por 6 agora? Vamos. 220 vezes 6. 6 vezes o 0, 0. E o 6 vezes o 2, 12. Quem eu deixo aqui? O 2. E o 1 sobe, vem para cá. 1 subiu. 1 subiu. 6 vezes o 2, 12. Com 1 que foi 13. Ó, unidade, dezena, centena. E aí eu coloco o pontinho aqui, que logo em breve vocês vão aprender o milhar, tá bom? E foi 1.320. Crianças, viram como foi super fácil? Essa atividade que a tia Andréia acabou de fazer tem uma muito parecida na atividade avaliativa de vocês, tá bom? Então, ó, treine bastante essa atividade para vocês tirarem de letra na atividade avaliativa. Um beijinho, qualquer dúvida, já sabem, é só chamar a tia Andréia, que a tia Andréia ajuda vocês, tá bom? Um beijo, meus amores!